ICMS é uma das principais fontes de receita dos municípios, sobretudo os menores. 75% desse ICMS vem do VAF, Valor Adicionado Fiscal. Quem vai explicar melhor sobre isso e como melhorar a receita do município pelo VAF é a Rosiane Seabra. Ela é consultora e ministrou uma palestra técnica aqui no Congresso sobre este assunto. Seja muito bem-vinda, Rosiane. Rosiane, para a gente começar, para a gente entender melhor, né, antes de continuar o assunto, o que é o VAF? Olha, a Constituição Federal determina que uma parcela da arrecadação do ICMS dos estados seja repartida aos municípios. A Constituição definiu que esse critério seria um índice, e esse índice foi chamado de valor adicionado fiscal. Com base nesse índice, os municípios recebem a sua parcela toda terça-feira, que é acreditada no Banco do Brasil. Então, esse VAF é o quê? É uma apuração dessa movimentação econômica dessas empresas, ou seja, tudo que uma empresa compra e tudo que ela vende, é óbvio que a venda tem que ser maior do que a compra, porque ela tem um intuito de lucro. Então, essa diferença entre esses dois pesos, o que eu vendo, o que eu compro, a diferença a gente chama de valor adicionado fiscal. Ou seja, o valor que você está adicionando na sua cidade e aquele valor somado em detrimento dos demais municípios gera uma participação financeira, que a gente chama-se de índice do VAF. E o município ele faz um controle disso, né, desse VAF. Os técnicos municipais, né? Porque isso interfere na receita do município, né? Como é que os técnicos, né, da prefeitura, os gestores, fazem ou deveriam fazer esse controle desse VAF em detrimento da melhoria da receita do município? Por ser um imposto de competência do Estado, a gente percebe que os municípios não são muito assíduos nesse acompanhamento. O município tem legitimidade para acompanhar todas essas informações, coletar esses dados, não só com o contribuinte, mas também perante o Estado. Então, o município pode designar uma pessoa interna da sua administração ou externa, que são os consultores, para fazer esse acompanhamento. O que a gente percebe é que muitos não o fazem por desconhecimento. Por não saberem quais são as medidas cabíveis que podem ser adotadas para ele fazer uma apuração mais correta possível. Então, o que a gente presencia é igual o FPM. Está se acreditando, está se caindo dinheiro, tá bom? Tá, não, tá ruim. Tá ruim. Por quê? Porque o Estado caiu a arrecadação ou porque minha empresa fechou. Mas tem que ter uma fiscalização mais contínua, uma fiscalização mais apurada, porque parte dos grandes erros dessa apuração vem de informação equivocada pelo próprio contribuinte, de desconhecimento também de como informar. Então, se tiver uma pessoa indicada, designada pelo município, e essa pessoa ficar uma pessoa assim, contínua, já que o ICMS vai ser contínuo, todo ano o município vai receber, seria o ideal. E essa continuidade faz com que estreite o laço entre a empresa e o fisco municipal, em que todas as dúvidas para gerar uma menor irregularidade das informações sejam sanadas de pronto no mesmo exercício financeiro e não gerar medidas judiciais posteriormente. Esse é um assunto que ele provoca muitas dúvidas, né, Rosiane? Quais são as mais comuns dos gestores, que você vê a maior dificuldade dos gestores para fazer o acompanhamento desse assunto? Falta de capacitação de instrução. Porque eles sabem assim, o que eu devo pedir? Eu posso pedir? O que pedir? Eles não sabem que eles têm toda uma lei federal, uma lei complementar 63 de 1990, que determina que essas informações vão ser de acesso a eles. Falta de conhecimento mesmo. Conhecimento. Se eles tiverem conhecimento, eles começam a depurar essas informações e vão verificar os vícios, as ilicitudes das informações, que volta a dizer que a maior parte não é com dolo, é realmente descaso ao entregar a informação. Imagina você... Eu não sabia a importância que ela tem para o município? Ela é uma informação assim, exemplo, você é uma empresa. Você tem que entregar essa informação dessa movimentação econômica da sua empresa. Você é uma empresa que não está, vamos supor, no Simples Nacional, que Simples Nacional é diferente. Então, você é uma empresa que tem um regime de apuração chamado débito e crédito. Tudo que você compra tem ICMS, tudo que você vende tem ICMS, ou não. Então, você tem que fazer uma apuração financeira do ICMS. Essas empresas têm que entregar essa informação, que é o DAMEF-VAF. Então, o que acontece? Eu
que eu sou empresa, eu não sei preencher alguns quadros. Por quê? Se eu preencher errado, eu sou multada? Não. Não existe nenhuma penalidade. Mas há um receio por parte das empresas também? Eu acho que é mais descaso. Se você não tem uma penalidade que possa ser emitida a partir do momento que você não faz uma informação de forma fidedigna, correta, para que fazer? Se o imposto de renda que você faz, de pessoa física, por exemplo, se você colocar qualquer coisa ali, né? Vamos dizer, passa, alguns passam, outros não. Mas o receio é, se não passar, eu caio na malha fina. Se não cair, eu vou chamar a fiscalização para o meu lado. A Receita Federal não brinca na fiscalização. O Estado também não brinca. Só que a Receita Federal está vendo o quê? A arrecadação do imposto de renda. E o Estado, com essa declaração, ele não vê a apuração do ICMS. Essa declaração é só para atender os municípios, não é para o Estado. Então, o Estado também nos ajuda demais com a equipe do VAF que tem hoje no Estado, Luiz Antônio, Ronaldo, Sebastião, Celso, todos eles ajudam demais o município, mas são 4. E é muito município. E o que o município deve fazer? Quais as sugestões que você, como especialista, daria para que o gestor tome de acordo com diante dessa dificuldade? Primeiro é designar um servidor efetivo, que é o ideal, para que possa fazer esse acompanhamento a todo ano, né? O resto é de passagem, né? Então é um efetivo. Esse efetivo, designar ele através do quê? De uma declaração que a resolução determina. Uma declaração que eu falo que fulano vai acompanhar o VAF. De posse dessas informações, entregar essa declaração no Estado. O Estado vai te encaminhar um monte de informação por e-mail. Vai capacitar? Sim, essas informações o Estado manda assim, ó, a empresa X te declarou o valor adicionado fiscal de X mil reais ou milhões. Está correto? Você pode auditar. Dá ferramentas ao município, a esse gestor, para ele conseguir trabalhar. Sim. E empenhar, igual você mesmo disse, empenhar o seguinte, a maior parte é uma arrecadação substancial, né? Nós estamos falando de quase 10 bilhões de reais que vai ser a arrecadação esse ano. Em relação a isso. Não chega a 10, né? Chega a 8 milhões e 900. Mas assim, é muito dinheiro para se não tomar tanto cuidado com esse dinheiro. O dinheiro poderia ser investido em várias áreas que, inclusive, os municípios reclamam de falta de recursos. E buscar capacitação, né, Rosiane? O principal é isso. Porque não há como você ter uma receita, um aumento, uma elevação de uma receita do ICMS sem você realmente verificar se aquelas empresas que estão entregando aquelas informações estão preenchendo as informações de acordo com o manual de preenchimento. Se não estiver preenchendo, você pode estar tendo um sério prejuízo financeiro. É bom os municípios ficarem de olho. Rosiane, agradeço a sua participação aqui conosco. Dispõe, estamos às ordens. Como a Rosiane disse, é bom o município ficar de olho. A MM oferece continuamente cursos de VAF. Basta entrar no site, no portal mm.org.br, que as datas dos cursos estão sempre disponíveis. A MMTV volta já, a MMTV no 31º Congresso Mineiro de Municípios.